Fala galera, vamos fazer a aula da semana 18 hoje e essa aula a gente vai fazer correção da semana 17. Na semana 17 eu mandei para vocês uma aulinha que falava sobre, começava assim falando profundamente sobre as angiospermas. O que falou nessa aula? Essa aula falou sobre a reprodução das angiospermas. Lembrando que as angiospermas é a última daqueles 4 grupos que a gente está estudando, que é onde a gente começou daquele grupo das mais básicas e fomos lá para as mais complexas, certo? Então a gente viu briófitos, pteridófitos, gimnospermas e agora a gente está falando das angiospermas. Quem são as angiospermas? As angiospermas são aquelas plantinhas que estão dentro de um grupo de vegetais bastante amplo, muitíssimo diversificado, onde a gente encontra o maior número de espécies, certo? São as plantinhas que a gente mais conhece, aquelas que têm flores e frutos, beleza? Nós falamos então basicamente na aula passada de como é que essa plantinha se reproduz. Ela ainda tem aquele ciclo, né, com alternância de gerações, que a gente via geração N e geração 2N, só que agora, né, a partir das pteridófitas, na verdade, a fase dominante é a fase 2N, a fase diploide, certo? E aí foi para vocês um exercício bem simplesinho para vocês fazerem, para vocês responderem lá a respeito das angiospermas. Vou corrigir aqui pedacinho por pedacinho, as 3 primeiras, daqui a pouquinho a gente eu dou um pausezinho e a gente parte para as próximas, tá? Então, a primeira questãozinha lá falava, era para completar, tinham 6 opções: endosperma, flor, grão de pólen, óvulo e tubo polínico. Passa o olhinho, lê, dá uma lembradinha em cada um deles, né? Então, endosperma, nutrição, triploide. Flor, estrutura reprodutiva das angiospermas. Tem todos aqueles verticilos florais lá. Grão de pólen. Lembre que o grão de pólen não é o gameta masculino, certo? Óvulo também não é o gameta feminino. E o tubo polínico, que vai ajudar na hora de fazer a fecundação. A primeira fase diz assim, ó, a estrutura tubular denominada, né, espaço, resulta do desenvolvimento do gametófito masculino. O que resulta do desenvolvimento do gametófito masculino? Quem é esse tubo, essa estrutura tubular? A estrutura tubular que ele está falando aqui é o tubo polínico. O tubo polínico se refere à letra E das opções. Então, o tubo polínico, ele é resultado do desenvolvimento do gametófito masculino. Quem é o gametófito masculino? O gametófito, vamos por aqui, ó, o gametófito masculino nas angiospermas, né? Nós estamos falando das angiospermas, é o grão de pólen. Certo? A número 2. Um ramo fértil de angiosperma em que há folhas modificadas em estruturas reprodutivas é chamado de flor. Olha que nome complicado que deu para a flor. Ramo fértil de angiosperma. Como que é o nome da estrutura fértil, da estrutura reprodutiva das angiospermas? A flor. Então, toda a flor, sépalas, pétalas, é tudo formado, a parte feminina lá, o gineceu, né, o carpelo, tudo formado por folhas modificadas, certo? Tecido triploide. Lembra que as angiospermas apresentam uma característica importante, que é a fecundação dupla ou dupla fecundação. Duplo porque vai fecundar gameta feminino, gameta masculino com gameta masculino, e ainda esse gameta masculino lá, o núcleo espermático, né, porque vão formar 2, esse segundo vai se fecundar lá com aquelas células chamadas de células polares, e 2 células polares.
mais um núcleo espermático dá um organismo triploide, que é o que ele está falando. O organismo triploide que nutre o embrião das angiospermas é o endosperma. Então, o número 2 aqui, que é a flor, é a letra B, e o endosperma é a letra A. Então, nesse completo a gente já fez um resuminho, certo? Vou dar um pause e a gente volta com as outras questões. Voltei. Vamos lá, vamos continuar agora. A gente vai responder a número 4 até a número 7. Olha que resuminho bacana que tá dando esse complete aí. Por isso que eu peço para vocês copiarem a frase toda. Então, ele deu pra gente aí 4 opçõezinhas. Cotilédone, que eu ainda não falei naquela aula, mas não seja por isso, muito simples de você responder aqui. Endosperma, cotilédone e endosperma tem tudo aí a função parecida, que é para nutrir, né? Ter reserva energética. O fruto e o saco embrionário. Sempre vai lembrar daquela estrutura da flor, aí a gente tem a fecundação, sempre lembrar de todos aqueles passos, tá? Lembra daquela estrutura da flor, vou tentar desenhar aqui para vocês, aquela parte feminina, em que a gente tem o estigma, né? E parece uma garrafinha lá, uma moringa, né? O estigma, estilete, e aqui dentro, ó, a gente tem o ovário. E dentro do ovário, aí lá acho que eu peguei parti aqui, né, ao meio. Gente, vocês sabem, sou muito boa para desenhar. Dependendo da espécie, a gente vai ter os óvulos em posições diferentes. Então, por exemplo, a gente vai ter umas bolinhas aqui, que são os óvulos. Mas os óvulos, eles não são o gameta feminino, tá? Dentro desse óvulo, aí eu vou ter meioses e depois mitoses. Eu vou formar, então, o saco embrionário, que tá lá na opção D, lá na nossa questãozinha que a gente está fazendo agora. E dentro desse saco embrionário eu vou ter, então, aquelas células que se dividem e vão se posicionar em diferentes locais, né, nos polos aqui desse ovário, aqui na região dentro desse ovário, nos polos, né, formando aquela estrutura assim. A gente tem aqui os polos, o meio aqui da região. Aqui a gente vai ter, próximo à micrópila, a gente vai ter a oosfera, que sim é o gameta feminino, as células laterais, que estão do ladinho dessa oosfera, que formam as sinérgides, e aqui no meio a gente vai ter os núcleos polares, né, que vão formar o endosperma. E aquelas outras célulazinhas que vão lá para o outro lado dessa estrutura todinha aqui, ó, que vai ser o saco embrionário, certo? Entenderam o desenho aí muito bonito? Tudo isso aqui, ó, tá acontecendo aqui dentro, ó. Isso daqui tudo é o ovário. Tudo isso é o ovário, cada bolinha dessa é o óvulo. E isso tudo tá acontecendo dentro do óvulo, certo? Então, o pólen vai vir, vai cair aqui no estigma, vai formar um tubo polínico que vai chegar até lá na micrópila e vai entrar na micrópila levando os 2 núcleos espermáticos. Um para fecundar a oosfera e outro para fecundar junto com as células polares, formando o endosperma triploide e formando aqui o embrião diploide, 2N, certo? Essa estrutura, então, aqui, o ovário, ele vai se desenvolver, vai formar o fruto. O óvulo, que é esse pequenininho, vai se desenvolver, formar a semente, dentro dele o embrião. Tá bom? Vamos apagar essa obra de arte aqui. E vamos responder as nossas questõezinhas, então. A 4. É um tecido de reserva das sementes de angiospermas resultantes da fusão de uma célula espermática com 2 núcleos
polares lá do óvulo. O óvulo é aquela estrutura todinha que eu mostrei para vocês, certo? E ele vai formar então a estrutura triploide, que é o endosperma, ó, triploide 3N. É a opção aí da letra B. 5. É a estrutura que resulta do desenvolvimento do megásporo das angiospermas correspondente ao gametófito feminino. Quem é o gametófito feminino? É o saco embrionário, aquela estrutura que está envolvendo lá todo a região onde eu tenho o gameta feminino, onde eu tenho os núcleos polares e etc. 5, então, está na letra D. 6. Há uma folha especializada no embrião de plantas angiospermas que armazena ou transfere para ele reservas alimentares contidas na semente. Esse é o cotilédone. Número 6 aí é a letra A. Então, nós vamos ter, depois a gente vai estudar, a gente vai dividir as plantas em grupos conforme o número de cotilédones. Algumas angiospermas vão ter um cotilédone, a gente vai chamar elas de monocotiledônia, e aquelas que têm 2 cotilédones a gente vai chamar de dicotiledônia. E o 7, uma estrutura que se origina do desenvolvimento do ovário, quase sempre após a fecundação dos óvulos, é o fruto. Então, vai se desenvolver a partir do desenvolvimento do ovário. Então, nós temos o óvulo, que é aquela estrutura maior, onde dentro a gente tem o saco embrionário, né? E aí, depois da fecundação, esse saco embrionário vai formar a semente, e a semente vai produzir hormônios, onde esse ovário vai se desenvolver na flor. Eu quero confundir aqui ovário com óvulo. O óvulo é a estrutura menor, né? A gente vai ter lá dentro a oosfera. E o ovário é a estrutura maior. Geralmente, o fruto é aquela parte comestível, né? Para nós, geralmente. A gente vai ver mais pra frente algumas exceções onde a parte comestível não derivou do desenvolvimento, então, do ovário, certo? Agora eu vou dar mais um pausazinho pra gente corrigir as 2 últimas questões. Pera aí. Voltei. Vamos fazer a 23. E para responder a 23, eu quero voltar no meu desenho estranho e falar mais um pouquinho dele. Vocês repararam que é importante, né? Se eu tô falando muito, é importante. Tá falando a respeito da fecundação das plantas, né? Angiospermas ocorre. Onde que a fecundação ocorre? Para falar de fecundação, a gente vai ter que lembrar que o grão de pólen vai chegar, vou pegar aqui o azul, o grão de pólen vai cair na região do estigma, então essa bolinha azul vai simbolizar o grão de pólen. Esse grão de pólen vai germinar criando um tubo polínico, então lá dentro tem 2 células, uma célula que vai formar o tubo polínico e uma segunda célula que vai sofrer mitose e vai formar 2 núcleos espermáticos. Então, vem na frente a célula que forma o tubo polínico e atrás vem as 2 célulazinhas que vão fecundar a oosfera e as células polares. Esse tubo polínico ele vai se formar até chegar, vai passar por todo o estilete, vai chegar no ovário e ele vai se estendendo até chegar na região da micrópila. A região da micrópila, ela tá lá no óvulo, essa regiãozinha que seria esse espaço em branco que eu deixei aqui. Então aqui tá o óvulo, aí a gente ampliou ele um pouquinho aqui. Lá dentro do óvulo a gente tem uma célula que vai se diferenciar, né, formando então as 2 células sinérgides, aqui vai estar a micrópila, ó, bem aqui. As 2 células sinérgides, a oosfera que vai ser fecundada pelo núcleo espermático, 2 células que migram para a região da metade da estrutura, que é o saco embrionário, que são chamadas células polares, e 3 células que vão ficar na região, no outro lado dessa região,
gente, oposta, né? Na região oposta à oosfera. Essas células são chamadas de antípodas. Então, essa oosfera é o gameta feminino, oosfera, e ela vai ser fecundada por um núcleo espermático. Então, vamos unir oosfera e núcleo espermático e a gente vai dar origem ao zigoto. Esse zigoto é 2N. O outro núcleo espermático aqui, vou simbolizar ele aqui de preto, ele vem e fecunda com os núcleos polares, por isso que a fecundação é dupla. E aí isso daqui vai originar o endosperma, que a tia Lívia falou, ele é triploide, 3N, certo? E a partir daí eu vou ter então originando o meu embrião, o meu endosperma, a semente. Posteriormente, a formação dessa semente, eu vou ter então o desenvolvimento desse ovário para formação do fruto, certo? Então a pergunta aqui era a seguinte: a fecundação nas plantas angiospermas ocorre no ovário. Então a fecundação ocorre no ovário, não se fecunda o ovário. Dentro do ovário eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera, que vai ser fecundada pelo gameta masculino, tá? Calma aí que agora a gente vai responder a 24. Voltei. Vamos lá. A 24 fala assim, ó, a sequência de componentes de uma flor de angiospermas da periferia para o centro. Então, da periferia, vamos imaginar a florzinha vindo lá da base para cima. Então, a gente tem a hastezinha que segura a flor, que a gente chama de pedúnculo. Aí, depois, a parte mais dilatada, que é o receptáculo. Aí, acima do receptáculo, a gente começa a ver os verticilos florais. Então, a parte verde, aquelas folhinhas verdes que ficam antes das pétalas, a gente chama de sépalas. O conjunto de sépalas forma o verticilo chamado de cálice. Depois a gente vai ter as pétalas, as folhas modificadas que geralmente são coloridas, né, para atrair os polinizadores. Lá no conjunto de pétalas a gente vai ter a corola. E aí a gente vai ter os verticilos, que formam a parte fértil da flor, onde vai ter a formação de gameta feminino, gameta masculino. Então, um conjunto de verticilo, chamado de androceu, vai ser formado por um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, que são os estames. Então, o estame é formado por um filete e a antera. A antera é onde vai ser produzido o grão de pólen. E aquele fiozinho que a gente consegue ver em toda a flor, a gente consegue observar isso, é bem fácil. Quase toda flor a gente consegue observar. Então, o conjunto de todos esses estames dentro de uma flor forma o androceu, a parte masculina. E o verticilo feminino, a parte fértil feminina, é o gineceu, que vai ser o conjunto de carpelos. O carpelo vai ser o quê? Vai ser aquela figurinha lá que parece a garrafinha, estigma, estilete e ovário. E dentro do ovário, os óvulos. Então, todo esse conjunto é chamado de gineceu. Algumas flores podem faltar alguma parte desses verticilos florais aqui. Por exemplo, a gente pode ter flores femininas, em que a gente vai ter só gineceu e não androceu, flor masculina. Uma flor que esteja faltando alguma dessas partes, a gente chama de flor incompleta. A flor que apresenta as 4 partes, a gente chama de flor completa, certo? Beleza? Então, a resposta correta lá da 24 é a letra C, que fala assim, ó, ele falou da periferia para o centro, então ele vai de cálice, corola, androceu e gineceu. Essa aqui é a letra C, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima. Então, na semana
Essa semana 18, na semana 19, a aula é a continuação dessa matéria, certo? Tchau, beijo, fica com Deus.